Fala, turminha, tudo bem? Como é que vocês estão? Sexto ano, espero que bem, espero que estejam tranquilos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. O tio Vini aqui, né? O tio Vini ou o Vini para alguns aí, né? Eu fico feliz. É o Vini. Fala, é o tio Vini, é o Vini, tá tudo certo. Galerinha, estamos chegando aí ao final de mais um semestre, né? Um semestre aí bem atípico, né? Do nosso tradicional. Por isso que eu sempre quero saber se vocês estão bem, se estão tranquilos. Espero que tudo ok com vocês e com a família de vocês, tá bom? Nós continuamos aqui firmes e fortes, trabalhando para vocês, tá bom? E a VEC está fazendo o possível e o impossível para trazer o conhecimento a vocês e tentar fazer com que a gente siga em frente com a maior naturalidade possível, tá bom? E logo, logo, se Deus quiser, e assim será, vai passar esse momento e nós vamos continuar. Eu estou num lugar aqui externo da minha casa, né? Porque hoje vai ser um vídeo mais tranquilo aí, né? Vai ser um vídeo mais, uma aula mais assim serena. Eu vou fazer uma retomada, vou fazer uma revisada de tudo que nós aprendemos, tá? Nesse semestre. Tudo que a gente vê, pessoal, sempre é muito importante. Obviamente, todo o conteúdo ele é importante. Entretanto, nós temos algumas coisas que são, assim, vamos dizer, fundamentais que vocês compreendam, tá? Que vocês entendam, porque essas questões, sim, vão ser, às vezes, muitas vezes relacionadas a outros conteúdos que nós vamos aprender em anos seguintes, tá? Então, às vezes, se você não aprendeu muito bem determinado assunto, aí ano que vem, que eu vou ter que puxar aquele assunto para dar um andamento a uma outra coisa, você pode ficar um pouco perdido. E na parte de linguagens como um todo, isso é muito importante, tá? É muito importante que vocês tenham essa compreensão aí, beleza? Então hoje eu vou fazer uma relembrada, uma revisada, faça uma anotação aí do que eu falar, dos pontos que vocês acharam que são mais importantes, eu vou comentando aqui também, que eu acho que é fundamental. E para quem ficou de recuperação, essa vai ser uma aula mais do que importante, tá? Uma aula essencial, fica aí com uma aula de retomada também, de revisão para recuperação aí, beleza? Então vamos lá, turminha. É o seguinte, ó. Um dos fatores fundamentais que eu falei para vocês vão lembrar agora, eu comecei o ano falando sobre tipologia textual e gênero textual. Professor, eu sei que você já falou sobre isso, mas você pode me relembrar o que é? Claro, sem problema nenhum. Nada do que R$10, brincadeira. O que é, professor? Fala para mim. Olha só, turma. Tipologia, como o nome mesmo diz, são tipos de texto, ok? Gêneros textuais são gêneros relacionados a esses tipos de textos. Como assim, professor? Olha só, nós temos ao todo 6 tipos de textos. 6 tipos. Texto narrativo, que é o que a gente está estudando até agora, e dificilmente a gente vai sair para apresentar outros tipos de texto, mas o texto narrativo, o texto dissertativo, descritivo, instrucional, certo? Preditivo e o dialogal, beleza? Então, vamos focar aí. Esses são os tipos de textos, tá bom? E os gêneros textuais são gêneros que pertencem a esses tipos de textos. Então, por exemplo, eu falo conto. O conto, ele pode ser qualquer conto, conto de fadas, conto de terror. O conto, ele pertence ao tipo de texto narrativo. O conto, ele é um gênero narrativo, sacaram? Então, o texto de conto, ele é um tipo textual, perceberam? Uma receita. A receita lá, quebre 2 ovos, coloca bexiga de trigo, não sei o que, não sei o que lá. A receita, pessoal, ela faz parte do texto instrucional. O tipo de texto é de instruir, por isso instrucional. Ele vai instruir você a fazer alguma coisa. Sacaram? É bem fácil, é bem de boa. Tranquilo, né? Então, essa diferença de tipologia e gênero é bem importante que vocês compreendam. Porque a gente está vendo o texto narrativo agora, mas no futuro, quando a gente for aprender lá dissertação, descritiva, entre outros textos ali, nós vamos precisar, né, relembrar esses conceitos aí. Então, mantém isso claro. Beleza? Agora vamos ao texto narrativo, então, que é o que a gente está estudando. Bom, pessoal, o texto narrativo ele tem algumas particularidades, tá bom? Vocês vão lembrar ali. Primeiro, narrativo é porque narra. Se narra, nós temos narrador, beleza? E aí nós vamos ter 3 tipos de narradores, tá? Quando a gente tem um texto narrativo, a gente tem que dar 3 tipos de narradores. São eles o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente, tá? O narrador personagem é aquele que participa da história, ok? É aquele que faz parte
da história, do acontecimento, e ele está narrado sempre em primeira pessoa. Primeira pessoa é aquele eu, né? Lembra a tabelinha lá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? O eu, primeira pessoa, tá bom? Nós, primeira pessoa. Então, eu caminhava pela floresta quando encontrei o lobo mau. Olha só, eu, quando tu coloca esse eu aí, eu estou narrando de uma forma personagem, sendo o personagem da história. Então, esse narrador é personagem, participa da história. O narrador observador, ele é narrado em terceira pessoa. Terceira pessoa, então, eu, tu, ele ou ela. Então, se eu falo, por exemplo, é o mesmo contexto, né, da Chapeuzinho Vermelho. Ela caminhava pela floresta, olha só, até encontrar o lobo mau. Ela, ou Chapeuzinho caminhava pela floresta até que ela encontrou o lobo mau. Olha só, nesse contexto, eu não estou participando, eu estou narrando apenas o fato. Então, o narrador é observador, ele não participa da história. E, por fim, o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele pode alternar tanto em primeira quanto em terceira pessoa, e ele sabe de todo o acontecimento da história, ele sabe de tudo o que vai acontecer. Então, os pensamentos, ele transcende a narrativa como um todo, tá bom? Então, esses são a estrutura, né, narrativa. Além disso, o texto narrativo ele sempre vai ter início, desenvolvimento, clímax e o desfecho da narrativa, tá? O clímax, que é o momento mais importante, é quando as tramas são reveladas. Isso é importante vocês guardarem, hein? O clímax é aquele momento que vem antes do fim e é quando o ápice, é o ápice da narrativa, da trama, quando vai descobrir quem é o vilão, quem é o assassino da história, sabe? Então eles chamam isso de clímax, quando revela-se esse grande segredo que envolve a trama, tá bom? Beleza? Então temos esses conceitos aí, nós temos personagens principais, personagens secundários, também que fazem parte do texto narrativo. Então, todo esse contexto aí nós vimos muito bem, certo? Beleza? Além de narrativo, texto narrativo que a gente aprendeu. Nós temos aí também linguagem, né? A linguagem formal. Nós temos assim a linguagem escrita, primeiramente, e a linguagem visual. A linguagem escrita, né, podemos ter uma linguagem tanto formal quanto informal. Isso é muito tranquilo, né, pessoal? O formal é quando a gente usa uma formalidade, né? Então a gente vai, por exemplo, escrever alguma coisa para a diretora da escola, para o professor, você tem que usar uma linguagem correta, escrever corretamente, ortografia, acentuação, usar as palavras na sua coesão correta, né, aplicando certamente ali, sem utilizar gíria, sem usar uma linguagem que seria informal. Linguagem informal é isso. Aí já é quando você está tratando mais com amigos, com colegas, com pessoas que ele pode permitir que você use de uma linguagem mais assim, de informalidade, né, de proximidade, gírias, abreviações, etc. Tá bom? Vimos sobre isso também. Nós vimos sobre histórias em quadrinhos também, que é importante, né, pessoal? Principalmente porque história em quadrinhos é uma linguagem visual muito utilizada, né, do aspecto ali, tanto visual quanto de escrita, que nós temos ali desenhos e também a parte escrita. E a história em quadrinhos, ela é muito comum nós temos uma figura de linguagem que chamamos de onomatopeia. Quem que lembra disso aí, onomatopeia? Onomatopeia que são aqueles balões que simbolizam sons, né? Então a gente tem um carro passando lá, vrum, aquele vrum, né, do carro, ele chamamos isso de onomatopeias, tá? Isso pode ser usado também na escrita, tá, pessoal? Num texto lá, o carro então acelerou, fez vrum, ok, tá? Então onomatopeias, nós temos importantes na história em quadrinhos, guardar sobre isso, que é uma figura de linguagem bem recorrente aí. Além disso, os balões que simbolizam sentimentos, né? Tem tipos de balões, etc. Então, vimos aí esse conceito de história em quadrinhos, tá? E nós vimos também outra coisa que é muito importante, que cada vez mais é cobrado aí no contexto educativo, sobre a cultura indígena, dos povos indígenas, tá? Então a gente viu da importância dos índios para a formação da nação, do que nós aprendemos, tanto de coisa que eles nos ensinaram, em termos de cultura, em termos de agricultura também, né? Com novas plantações, com novos métodos de utilização, enfim, aprendemos muitas coisas aí com os povos indígenas, né? De construção também, né? De moldagem ali de vasos, então várias coisas. O hábito de tomar banho, né, muito importante. Isso também é algo que é interessante vocês guardarem, hein? Principalmente a galera de recuperação aí, pode ser, ó, a dica, hein? Pode ser que caia algo relacionado a isso aí na prova de recuperação, hein? Será? Então fica aí compreender essa parte da cultura indígena, tá?
Então, esses são os pontos, assim, que, de tudo que nós vimos nesse semestre, eu acho que é fundamental vocês entenderem. Questão do texto narrativo, a questão do tipo de linguagem, as linguagens que a gente utiliza aí, podendo ser visual ou escrita, e temos aí a informalidade e a formalidade, essa questão dos povos indígenas, tá bom? A história em quadrinhos, que é um gênero muito comum, assim, sempre está caindo em avaliações aí, ok? Então, essa é uma relembrada aí, mais uma revisada aí do que o professor fez com vocês, de tudo isso que a gente aprendeu aí. Tá bom, turminha? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham lembrado. Eu falei, nossa, professor, eu aprendi, o senhor falou disso aí mesmo. Eu sei que é difícil concentrar aqui, mas eu espero que vocês tenham conseguido aprender, tá bom? Então fica aí. Boa semana de férias, né, pra galerinha que vai entrar aí. Boa recuperação para quem ficar. Se cuidem, turminha. Saudades de vocês. Um grande abraço e até mais.